O Código de Processo Penal CPP completou 80 anos no último dia 3 de outubro. Essa data redonda deve ser celebrada ou não? A longevidade é um bom sintoma para uma legislação diante de uma realidade dinâmica? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Bruno Terra Dias, que é presidente da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também membro do Departamento de Ciências Penais do Instituto de Advogados de Minas Gerais. Dr. Bruno também é autor do livro Da Luz Virá a Escuridão, Reflexões sobre a Pandemia, pela editora Artes de Ouro Preto. Doutor Bruno, obrigado por nos atender ao nosso convite, mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é meu. Estamos agora de casa nova, estúdio novo aqui, inaugurando aqui na Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado pela presença e a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Bruno, o senhor participou, então, no mês de outubro e palestrou no Congresso da UFMG sobre os 80 anos do CPP. Afinal, essa data redonda, essa longevidade, devem ser celebradas ou não? A longevidade de uma legislação, a princípio, traz a ideia de uma comemoração, porque, afinal de contas, é necessário trazer segurança jurídica. A questão é, o Código de Processo Penal especificamente merece comemoração? Há uma série de questões relativas às circunstâncias de sua edição no Brasil e do tipo de ideologia que ele agasalhou. Se está ou não também conforme a Constituição e conforme a ideologia reinante no mundo ocidental e particularmente no Brasil nesse momento. Perfeito. Antes de a gente penetrar na história desses 80 anos do Código de Processo Penal e também dessas outras reflexões que o senhor colocou aí, conta para a gente aqui o que é o Código de Processo Penal, para que ele serve, né? E também o papel dele no sistema de justiça. Um Código de Processo, seja o processo penal, seja o processo civil, diz formalmente como se dirigir ao Estado juiz para solucionar os problemas que a sociedade tem. No caso do Código de Processo Penal, hoje, falando não do nosso código, mas em termos ideais, nós precisamos de um código que diga como ser democrático no exercício da jurisdição, especificamente da jurisdição criminal, que princípios devemos seguir, que direitos tem o réu, porque, afinal de contas, na democracia, o réu deixa de ser objeto do processo e passa a ser sujeito de direitos. Como se darão as provas? Quem conduzirá as provas? No interesse de quem elas são produzidas? São várias questões que se colocam aí. Ou seja, ele pode fazer justiça e evitar, por exemplo, vinganças, outras formas não civilizadas de reparação diante de acusações de um crime, por exemplo. Sim, o direito e a civilização servem para isso. A chamada justiça privada, a vingança privada, não pode prevalecer. Nós temos o chamado terceiro imparcial, que é o Estado, através do Poder Judiciário, para intervir e evitar que as vinganças particulares se tornem a regra e, ao fim e ao cabo, se tornem impeditivas do próprio conceito de sociedade. Agora, doutor Bruno, existe hoje no país aí uma onda, né, de justiçamento, cultura da prisão, né? Nós mesmos da mídia denunciamos, julgamos e condenamos em um só tempo, como outros setores também fazem. Como é que a senhora avalia essa situação desse contexto de hoje? Nós temos que saber distinguir qual é o papel de cada um. A mídia, ela tem um papel de revelação dos fatos para o público, porque um público instruído, consciente, raciocina melhor e é mais dificilmente enganado. Ora, quando nós temos esse tipo de situação, nós temos uma forma de colocação. A imprensa e a imprensa investigativa trabalha com os fatos no crepitar dos fatos. Ela não tem a responsabilidade de decidir sobre aquilo. O judiciário tem um tempo diferente, porque nós recebemos os fatos e temos tempos de analisá-lo, quando a imprensa já fez a cobertura.
São enfoques distintos e nós temos que compreender isso. Agora, existe sim um excesso de vontade de prisão, que reflete nada mais, nada menos do que a vontade de vingança como fundamento da justiça. Só que a vontade de vingança como fundamento da justiça é algo que teve o seu momento na Antiguidade e na Idade Média. Mas desde o Iluminismo, podemos dizer assim, não cabe mais isso. Portanto, há 3 ou 4 séculos, o nosso caminho é outro, não é o caminho da vingança, não é o caminho do simples isolamento do indivíduo. É o caminho do reconhecimento das falhas da própria sociedade, das falhas do sujeito, dos valores de humanidade, para que possamos ter algo melhor do que já tivemos na Antiguidade e na Idade Média. Doutor Bruno, voltando então um pouco para a história aí do CPP, 80 anos em sua trajetória em todo o país aí, de política, constitucional, enfim, faz-se sempre um paralelo do CPP do Estado Novo, aqui foi a sua origem, no governo Getúlio Vargas, e o Estado de Direito. Onde estão aí as divergências e as convergências? Bom, muito sinteticamente nós podemos dizer o seguinte: o Código de Processo Penal brasileiro foi baseado no Código Rocco, que era o código italiano do período fascista, destinado a um Estado com vontade totalitária, ditatorial e totalitária. Bom, veio para cá com esse tipo de ideologia. Tanto é que ele é de 1941, para viger a partir de 1942. Ele é um decreto assinado pelo presidente e não passou pelo Poder Legislativo. Por quê? Porque a Constituição de 1937, a Constituição Estado-Novista, lá no seu artigo 178, dissolveu o Poder Legislativo em todo o país. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais foram dissolvidas. E o artigo 180 da Constituição, imposta pelo então presidente ditador, autorizava o presidente ditador a legislar por decreto até que ele próprio, presidente ditador, reconstituísse o Poder Legislativo. Ou seja, isso nunca ia acontecer, né? Bom, mas disso aí, fazendo um salto direto, né, para 1985, a redemocratização após o período 64-85, nós vimos que surgiu um movimento por uma nova Constituição, já que a Constituição de 67, com a emenda número 1 de 1969, estava superada porque havia perdido a legitimidade, já que era uma Constituição para um governo ditatorial. Nisso, nós vamos vendo então que o próprio Código de Processo Penal vai perdendo legitimidade ao longo do tempo. Eu me lembro, em 1981, quando estava na Faculdade de Direito, já se falava que o Código de Processo Penal, naquela época, 40 anos atrás, já estava incompatível, né? Com o advento da Constituição de 88, se tornou ainda mais incompatível. Daí, algumas reformas que vieram e o tornaram uma legislação esquizofrênica. Por quê? Ela nasceu com a ideologia de Estado totalitário e recebeu enxertos, inovações de Estado democrático. Uma legislação desse tipo é uma legislação em crise. Ela é uma legislação para ser ultrapassada. Mas ainda assim ela sobreviveu, passou por turbulências políticas, 2 ditaduras, redemocratização, nova Constituição mais, digamos, mais democrática, e ainda assim ele está inteiro sendo aplicado com alguns ajustes ou outros aí. Por que ele sobreviveu tanto tempo e sobrevive? Essa é uma questão interessante. Por quê? Nós tivemos governo Sarney, tivemos governo Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Enfim, tivemos vários governos de várias tendências, de várias ideologias, mas nenhum governo de todos esses apresentou a vontade, a determinação de substituir esse código especificamente, que é um código nitidamente ultrapassado. Faltou vontade política, evidentemente. E por que faltou vontade política?
Não é que faltaram políticos com vontade de mudar essa realidade. Aí nós passamos pelo sistema de governança que está na nossa Constituição e que faz com que o chefe do Executivo tenha de negociar não só com a sua base aliada, mas tenha de negociar com quem advoga contra seus próprios interesses. Nós vimos isso, né? Ganhou o nome aqui de Centrão. Nós vimos isso acontecer com todos os governantes, com todos os presidentes da República, desde a Constituição. Esse é um problema sério que tem que ser tratado. Tá. Dizem também, uma crítica muito forte que se fala a respeito do Código de Processo Penal, que ele tem uma conotação inquisitorial ou acusatória. Isso só aumenta essa polêmica. Qual que é, na verdade, que estabelece esse limite entre democracia ou não? Bem, são dois sistemas, o inquisitorial e o acusatório. Para ser muito simples, no inquisitorial, vamos lembrar da Inquisição, né? Em que quem comanda o processo é o juiz, ele que diz a prova, as provas são tarifadas e o juiz comanda o processo, comanda a produção de provas, ele faz as provas para seu próprio convencimento e ele decide. O Código de Processo Penal tem essa ideia. Tanto é que a gente vê que na redação original o interrogatório iniciava o processo e o juiz tinha que advertir o réu de que o silêncio dele podia ser utilizado contra a sua própria defesa. Isso é um absurdo para a gente falar hoje, né? Mas isso era assim, até recentemente. E a prisão preventiva para assegurar a ordem social, coisas assim, que são cláusulas abertas. Quase um cheque em branco na mão do Estado para prender quem bem entender. Isso é uma coisa muito séria. Já as alterações que vieram, passaram o interrogatório para o último lugar. O juiz não é mais aquele que conduz a prova. Quem conduz a prova são o Ministério Público e o advogado de defesa, no interesse de convencer o juiz, mas não o juiz convencer a si próprio. E nós temos também o juiz de garantias agora, que infelizmente ainda não está implantado, mas é de suma importância, porque o juiz que toma conhecimento da causa na fase do inquérito, ele cria um liame com o que foi ali decidido. Esse juiz é valioso, mas ele não deve conduzir a prova judicial e nem decidir ao final. É a questão da isenção, não só do juiz, mas do exercício da jurisdição. E até para evitar excessos ou erros no julgamento, é que quem vai julgar, o juiz, por exemplo, precisa conhecer melhor aquele processo ao qual está sendo colocado diante dele. Nesse ponto aí, as provas ganham muita importância. Elas podem dar a palavra final? As provas ganham muita importância, principalmente na medida da tecnificação das práticas sociais e do cientificismo no nosso pensamento. Saímos de um sistema basicamente inquisitorial para um outro sistema, né, que é um sistema acusatório, em que as partes produzem as provas. Isso é muito bom. Porém, e as provas científicas, que são frequentemente produzidas na fase do inquérito policial? Essas provas não são repetidas em juízo. E daí a importância do juiz de garantias, para que essas provas sejam produzidas adequadamente, mas para que não haja uma vinculação psicológica do juiz ao resultado daquela prova. Isso é um processo democrático. Quem participa da investigação não faz a jurisdição ao final. As provas são cada vez mais importantes, cada vez mais provas técnicas surgem e o caráter científico e técnico de uma prova torna toda a rede de custódia mais importante do que no passado. No passado, convencimento livre do juiz. Hoje, convencimento livre e motivado, mas assegurada não só a imparcialidade do juiz, mas da própria jurisdição. Enquanto o juiz de garantias não chega, entre o inquisitorial e o acusatório, qual que fica mais
próxima aí da justiça, da democracia. Não há a implantação de um modelo puro, né? Nós temos um processo tendente ao acusatório, abandonando o inquisitorial. Nós precisamos de superar o Código de 1941 para ter um código que passe pelo Congresso Nacional, que seja democrático, que seja assecuratório dos direitos e garantias que estão na Constituição, lá no artigo 5º. Tudo isso ainda tem de ser feito. Mas, para isso, precisamos de liberar alguns entraves que não são especificamente do Código, porém do nosso processo legislativo. Como é que se encaixa nesse contexto aí do CPP a prisão em flagrante, quais são os tipos e como é que ela pode ser aplicada? A prisão em flagrante é uma necessidade do público. Se alguém é surpreendido no instante em que comete um delito, ou logo após, portando os instrumentos do delito, ou é perseguido logo em seguida, temos o chamado flagrante. Dá segurança para a sociedade que numa situação dessas, a pessoa seja separada da sociedade. Hoje, nós temos que levar essa pessoa a uma audiência para que o juiz diga se o flagrante está correto e necessário, se pode ser substituído por outras medidas. Afinal de contas, já sabemos que simplesmente prender não garante segurança se a prisão se torna uma universidade do crime. Nós temos que pensar em outras coisas, em novas soluções, melhores soluções para esses problemas já tão antigos que se renovam, ganham roupa nova com a medida da evolução da sociedade. Então, na avaliação e na experiência do senhor, a prisão ou o excesso dela não reduzem a criminalidade? De forma nenhuma. Se fosse fator de redução de criminalidade, os regimes que mais prenderam seriam os mais pacíficos. E nós sabemos exatamente a Alemanha nazista, a Itália de Mussolini, a União Soviética de Stalin. Eram regimes que prendiam muito, não solucionaram o problema da segurança e trouxeram prejuízos sociais enormes ao longo de muitas décadas. Isso tem que ser superado. Por que a sociedade, nesse processo evolutivo, sempre recai nessa tentação de prender mais, de ser punitivista, de vingança? Isso é um problema da sociedade insegura. E a sociedade é insegura quando ela não respeita as suas próprias tradições ou desconhece a si mesma. Vamos lembrar aqui a inscrição no pórtico do templo de Apolo em Delfos, né, a que se referiu Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Isso serve para mim, isso serve para você, mas isso serve para a sociedade. A sociedade tem que conhecer a si própria para saber dar solução aos seus problemas e às suas crises. Doutor Bruno, estamos na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de uma outra avaliação do senhor sobre essa polêmica que está de volta ao Congresso Nacional, que é a PEC sobre a prisão após a segunda instância, contrariando ou se chocando com a Constituição, que diz que esse momento da prisão deveria ser após o transitado em julgado, ou seja, após a quarta instância. Como é que o senhor avalia essa polêmica? Essa é uma polêmica importante. Por quê? Ela suscita o problema de fundo. O problema de fundo é a estrutura do Poder Judiciário está adequada, porque ela, na Constituição de 88, que está aí até hoje, é exatamente a mesma que existia na Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891. Ou seja, passaram-se mais de 130 anos e nós temos a mesma estrutura. Se nós temos essa mesma estrutura e tínhamos um país com 95% de analfabetos, base econômica agrária, mais de 90% da população fora das cidades. Essa estrutura judiciária que serviu para aquele momento é adequada para o nosso momento? Ora, nós temos várias questões envolvidas, desde a superação da análise de provas materiais até a concepção do próprio Poder Judiciário. Para que haja, então, uma solução definitiva para início de execução de pena com decisão de tribunais, chamada segunda instância, nós precisamos de remodelar o próprio judiciário e que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não sejam
duas instâncias semi-regulares. Eles têm que ser realmente especial e extraordinário. Não podemos ter tribunais com 100 mil, 200 mil distribuições. Isso não existe no mundo inteiro, só existe aqui, é a nossa jabuticaba. Mas nesse caso, ela está errada. Nós temos que reformular o Poder Judiciário para que essa execução possa ocorrer com a decisão de segunda instância. Uma última questão, nós temos normas avançadas, atualizadas, que às vezes se chocam com outras leis, como por exemplo o próprio CPP. Como é que o juiz e a juíza fazem diante desse dilema de que optar e se amparar nessa ou naquela norma? Nesse sistema esquizofrênico que eu digo, nós precisamos de ter juízes que tenham uma compreensão larga, não apenas da lei, mas também dos fatos, suas causas. Ou seja, a visão do juiz hoje não pode ser apenas de direito, ela tem que ser transversal. Ele tem que saber um pouco da filosofia envolvida, da sociologia, da antropologia, das questões científicas. Ele tem que compreender o fato em sua integralidade. Ele tem que ter aquilo que o Unamuno dizia, a visão da ética, né? E a visão ética completa suscita uma interpretação melhor e a possibilidade de fazer justiça e não a mera aplicação literal de uma lei. E além das normas, né? Doutor Bruno, como a gente faz sempre com os nossos entrevistados, a gente pede uma indicação de leitura. O que o senhor tem para a nossa audiência hoje, por favor? Eu estou lendo hoje um livro muito interessante de Miguel de Unamuno. Né? É a questão da tragicidade da nossa sociedade, né? Do sentimento trágico da vida, é o nome da obra, editada pela Martins Fontes. Traz reflexões filosóficas da ordem de um religioso católico, mas que transcendem o próprio catolicismo. São reflexões muito importantes sobre a vida, o sentido da ética, o que ao início do século XX despontava, que poderia resultar no que temos hoje. Ele já apontava nessa época, em 1913. O grande intelectual antecipa o tempo, indica caminhos antes que as crises ocorram. Foi o que fez o Unamuno. Uma indicação bastante interessante. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Bruno Terra Dias, que é presidente da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também membro do Departamento de Ciências Penais do Instituto de Advogados de Minas Gerais. E falamos aí sobre os 80 anos do Código de Processo Penal, em que o doutor Bruno aqui avaliou se devemos ou não celebrar esse aniversário, essa data redonda. Doutor Bruno, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Foi um prazer. Se você quiser ver e rever essa entrevista, basta ir ao canal da Amages no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.